Você está no City Extra Português Podcast e esse é o City em Foco, o seu resumo semanal de notícias do Manchester City. Eu sou Enzo Krieger, sou o seu apresentador e vamos juntos conferir as novidades do time azul de Manchester. Antes de falarmos dessa semana de jogos, tivemos 2 partidas do Manchester City, City-Napoli e City-Arsenal. Precisamos falar sobre um fenômeno raríssimo que aconteceu nesta semana. Pela primeira vez desde agosto de 2021, Pep Guardiola escalou um time titular inalterado em 3 jogos consecutivos. City Manchester United, City Napoli, Arsenal e Manchester City. Antes disto, a única outra ocasião foi em outubro de 2017, ou seja, apenas a 3ª vez desde que Pep Guardiola assumiu o comando do time azul de Manchester em que a escalação é repetida por 3 jogos. É assim, louco de se pensar, normalmente não acontece, mas dessa vez foi o que ocorreu. E para falar desses jogos, lembrando que se você quiser ouvir a tônica de Manchester City e Manchester United, do Derby de Manchester, confira o episódio passado. Vamos falar aqui de City 2, Napoli 0, gols de Erling Haaland e Jeremy Doku, o retorno de Kevin De Bruyne ao Etihad Stadium. Mas não durou muito, né? De Bruyne deu 2 lançamentos fantásticos, precisos, longos, e foi isso só que ele fez no jogo, porque o Giovanni Di Lorenzo foi expulso logo no começo, 20 minutos de jogo, e ele viu vermelho, ele viu rua, depois de derrubar o Erling Haaland, que sairia cara a cara com o Vanja Milinkovic-Savic. Vermelho para o Di Lorenzo, o sacrificado da vez foi Kevin De Bruyne, foi ovacionado no Etihad Stadium, e acho que foi ótimo, porque ele não precisou jogar contra um clube que ama, a torcida não precisou ver um jogador que ama machucando o próprio clube, e acabou que Kevin De Bruyne atuou por apenas 20 minutos no retorno ao Etihad Stadium. Mas o fato é que o City, mesmo com a expulsão, era um time dominante, jogava, chutava, finalizava, e o goleiro operava milagres. O Foden estava muito bem no jogo, fez 2 partidas seguidas maravilhosas, de volta ao Foden que ele era na temporada 23-24, quando foi eleito o melhor jogador da Premier League. Agora, o City precisava ser mais clínico na frente do gol, precisava empurrar a bola para a rede. O primeiro tempo só deu Manchester City, o segundo tempo só deu Manchester City. O Napoli, principalmente depois de ficar com 10 homens em campo, só se defendeu. E aí, precisávamos da genialidade, precisávamos do individual, daquela jogada diferencial. Porque por mais que o time jogasse bem, construísse boas jogadas, com posse, com ritmo, com dinâmica, não era o suficiente. Inclusive, a Napoli até chegou a assustar ainda no primeiro tempo com uma boa defesa do Donnarumma, depois de um escanteio. E era ali que morava o perigo. O City criava, parava no Milinkovic-Savic. Criava, não conseguia finalizar a jogada. Portanto, o City precisou do talento de Rodri para furar linhas e encontrar Phil Foden, que mais uma vez usou o talento para dar uma cavadinha e achar Erling Haaland, que mais uma vez usou o talento para só dar uma cabeçada por cobertura e finalmente vencer o goleiro sérvio que fazia uma excelente partida. O City abriu o placar e ali ficou mais tranquilo no jogo, mais relaxado. Nunca pareceu que o City estava com o resultado em perigo. Mais controle, mais posse de bola e, de novo, no individualismo, na jogada de criação de oportunidades, Jeremy Doku criou a própria chance, fez um fila ali, driblou todo mundo e um golaço do Jeremy Doku, que finalmente parece que encaixou de vez no Manchester City. O Doku começou muito promissor, mas cometia alguns erros bobos, não sabia quando soltar a bola, não levantava a cabeça,
se livrava da esférica quando era para, às vezes, cadenciar um pouco mais o jogo, e agora finalmente parece que ele aprendeu a escolher o momento certo. Não só ser o Jeremy Doku driblador, mas um Jeremy Doku que entende qual a jogada que ele tem que fazer. Um jogador mais inteligente. E era isso que faltava para ele. Aprendeu, agora ele escolhe muito melhor as ações que vai fazer, pensa muito mais no jogo, e isso elevou o nível do Doku. E é assim, absurdo o crescimento que o camisa 11 do Manchester City, o nome que os brasileiros, os portugueses adoram, né, Doku, fez com que ele crescesse muito e agora tá voando, fez um gol maravilhoso para sacramentar a vitória por 2-0 do Manchester City sobre o atual campeão e melhor time da Itália, Napoli. O City, depois desse gol, realmente só fez ali o feijão com arroz, controlou, cozinhou e venceu sem nenhum trabalho. Ainda bem, eu diria que seria um jogo muito complicado. O City enfrentou 2 vezes seguidas no jogo de abertura da UEFA Champions League o campeão italiano, na temporada passada a Inter, agora o Napoli, mas dessa vez conseguiu sair com os 3 pontos e começar bem a fase de liga da UEFA Champions League. Agora Premier League, Arsenal e Manchester City, jogo no Emirates. Temporada passada, vocês sabem a tragédia que foi, né? 5 para o Arsenal, 1 para o City. Mas, nesse ano, coisas diferentes. Manchester City 1, Arsenal também 1. Quase que um replay. O City ganhando a partida quase que o jogo inteiro e o Arsenal pressionando enquanto furava um bloqueio azul. No ano passado, o Arsenal ganhando o jogo todo enquanto o City furava um bloqueio vermelho. Curioso, né? E inverteram seus estádios também. Muito interessante pensar nisso, mas a verdade é que o City não fez um jogo do Manchester City, não era o Manchester City em campo. Abriu o placar com o Haaland num contra-ataque, Reinders foi muito bem para encontrar o norueguês, o próprio norueguês que iniciou a jogada, roubando a bola e também finalizou 1-0. É o Haaland, né, minha gente? Mais um gol para ele. Chove no molhado. O Haaland fazer gol é que nem respirar, você sabe ali que é garantido, né? 2 certezas na vida, a morte e o gol do Haaland. E o City abriu mão de jogar futebol. Abriu mão, não quis, não foi para cima, não tentou. E é isso, né? Assim, o City fez um 5-4-1, um ferrolho, um ônibus pela primeira vez em 10 anos com o Pep Guardiola. O City foi realmente para o Park the Bus, para a retranca. Já teve jogos com pouca posse de bola, mas dessa vez encontrou ali realmente a retranca. Não foi nem a questão de abrir mão da posse, foi a retranca mesmo. 32% de posse de bola para o City. Loucura, loucura, loucura. E o esforço quase valeu a pena, mas o City cometeu muitos erros, bobos. Teve a oportunidade de sair em contra-ataques e não conseguiu aproveitar. Os jogadores erraram alguns passes que não poderiam errar em algumas transições. Reinders tocando e a bola indo atrás. O O'Reilly tocando e a bola não chegando no Doku. O Kusanov se livrando do esférico. Realmente o City hoje, domingo, grava este episódio sempre aos domingos, nervoso. O City estava nervoso. Não tenho o que dizer. O time não fez por merecer os 3 pontos. Essa é a verdade. Se defendeu? Se defendeu. Mas o Arsenal criou mais, tentou mais. E se não fosse pelo Donnarumma, o City até poderia ter perdido o jogo. Não concordo com a decisão do Pep Guardiola de abrir mão completamente da partida e sacar o Haaland, sacar ali também o Doku. É questionável, mas foi a estratégia do time. Na entrevista pós-jogo, o Guardiola disse que foi pensado nisso porque o City não é um time com mais qualidade que o Arsenal, o que eu discordo. E muito, inclusive, discordo muito. O City tem muito mais qualidade que o Arsenal. Tanto que quando toma o gol, o City começa a trocar passe e o Arsenal que não consegue ver a cor da bola, sabe?
O City, se fosse para cima, se quisesse jogar, poderia. Agora, ficou com medo de tomar a bola nas costas, como tomou no gol do Eze para o Martinelli? Não sei. O erro que foi grotesco ali, eu diria, no final, a linha com 5 zagueiros alta, né? Nos últimos lances do jogo, a linha adianta quando era para estar recuada. O Donnarumma naturalmente tem que se adiantar também, porque se a linha adianta, o goleiro também tem que adiantar, mas não funcionou. E ali, mérito do Arsenal, não tem nem o que reclamar. O City teve um momento de desatenção em 90 minutos, e nesse momento de desatenção o Arsenal conseguiu aproveitar a bola nas costas. Gol de cavadinha, mérito do Martinelli, mérito do Arsenal, 1-1. Resultado que é sim justo. Não foi o Manchester City. E se tem uma coisa boa para tirar dessa partida de hoje, é claro, além do Haaland, é que a mentalidade do time está de acordo. O City abriu mão de jogar bola, foi numa nova proposta, mas os jogadores estavam focados, concentrados. E essa mentalidade era a mentalidade de um time que foi campeão da Premier League 4 vezes seguidas, de um time que foi campeão da UEFA Champions League. Então acho que o jogo ele fica muito mais no campo das ideias do que em si no resultado e na prática. É um ponto, o City agora tem 7 pontos, o Liverpool tem 15, mas é só o começo da temporada, não é esse jogo que vai determinar se o City foi campeão ou perdeu o título. A questão é que realmente parece ser muito difícil, né? É uma temporada de transição para o Manchester City, uma temporada nova, e disputar assim, tendo que aprender novos jogos, novas formas de jogar contra times já consolidados é complicado. Agora, o Arsenal já está consolidado e o City ainda não. E o City conseguiu segurar muito bem o Arsenal, por muito pouco não saiu com a vitória. Só que o Si não conta, né? O City tinha que ter segurado, não conseguiu. É um jogo que tem boas características individuais defensivamente, o City até que foi bem com o Kusanov no primeiro tempo. Matheus Nunes, apesar de ter entrado, cometido um erro absurdo e ter quase entregado um gol para o Gyökeres ali na indecisão do Rúben Dias e do Donnarumma, e ter escorregado 2 vezes, foi muito bem defensivamente. O Rodri, bem na hora de controlar as ações e dar calma para o time do City, na hora de ficar com a bola, né, porque o time estava muitas vezes se livrando dela. O Doku, como eu falei para o jogo do Napoli, muito bem também. Haaland poderia ter tocado para o Phil Foden no lance e sacramentado a vitória, mas escolheu a finalização, acabou perdendo o gol. Quase saiu um gol contra bizarro do Arsenal no lance também. Não aconteceu, infelizmente. Mas um City que aprende cada vez mais a ser maduro. Acho que o City tem que aprender com cada erro, com cada processo e também repetir os acertos. Porque é um time que está amadurecendo, está em amadurecimento e precisa amadurecer logo se quiser disputar coisa grande nessa temporada. Sim, estamos em setembro, mas tem que aprender logo, porque olha aí a distância para o Liverpool, né? Se escorregar muito, fica para trás, não alcança mais. Então, ver o que pode melhorar, tirar as lições boas que aprendeu e seguir em frente. Seguimos em frente para os jogos contra Huddersfield e Burnley nessa próxima semana, a volta da Copa da Liga contra um time de divisão inferior. Vitória deve ser obrigação para o City. E o Burnley, o time que acabou de subir de divisão, Kyle Walker lá, lei do ex, mas o Kyle Walker não mete gol, né? E o City contra o Burnley também, obrigação ganhar. E sobre estatísticas, vamos lá porque temos estatísticas interessantes de Erling Haaland. Alerta de recorde. Solta aí o som, diretor. Solta o som. Alerta de recorde. Erling Haaland se tornou o jogador mais rápido a fazer 50 gols na UEFA Champions League. Ele alcançou a marca em 49 jogos e ultrapassou o Ruud van Nistelrooy, que atingiu o feito em 62 partidas. E as 8 chances criadas por Phil Foden contra o Napoli são o maior número em uma única partida em toda a carreira dele no Manchester City até agora. 2 bons retrospectos para 2 torcedores do Manchester City. Sem mais delongas, vamos para as notícias da semana.
O Manchester City está pronto para rivalizar com o Liverpool para contratar Mark Guehi, do Crystal Palace, como um agente livre no próximo ano. Figuras no Etihad Stadium são grandes admiradores do zagueiro, segundo o jornalista John Cross. O Manchester United considerou Gianluigi Donnarumma e ligou para os agentes do jogador em julho. Ainda bem que deu errado. No entanto, apesar de uma taxa de transferência de 30 milhões de euros, o United não queria gastar muito dinheiro com o salário devido ao fair play financeiro e à estrutura salarial interna, informou Fabrizio Romano. O Donnarumma foi para o lado certo de Manchester e no derby fez uma defesa impecável no chute do Bryan Mbeumo. O Manchester City recebeu uma taxa de 2 milhões de euros do Bayer Leverkusen como parte do acordo de empréstimo por Claudio Echeverri, revelou a Kicker. E o acordo entre Manchester City e Premier League sobre as regras de APT, transações entre partes associadas, trouxe suspiros de alívio a outros clubes da primeira divisão da Inglaterra. A conta judicial para contestações de arbitragem até agora, somente sobre esta questão, pode chegar a 20 milhões de libras para cada parte. Na prática, 1 milhão de libras para cada clube, via Martin Ziegler. E chegamos nela que não pode faltar. É já tradição no nosso podcast a curiosidade da semana. Desta vez a curiosidade está focada no City Extra português. Pois é, mas eu te conto por quê. Você sabe que o futebol feminino tem crescido muito recentemente. Pois é, por isso o City Extra Português Podcast terá um quadro sobre o Man City Women. Nossas meninas serão destaque no Giro City Women, apresentado pela grande jornalista Verônica Torrealba. A iniciativa é uma parceria do City Extra Português com o MCWFC Extra, Manchester City Extra feminino. Então, você já sabe, para cobertura digna e, claro, azul do Manchester City, teremos aqui um retrospecto para acompanhar de perto as nossas meninas, porque o futebol feminino merece destaque, cresce cada vez mais, e nosso time recheado de estrelas como Khadija Banichol, Miedema, Hasegawa, a brasileira Caroline, será aqui representado por Verônica Torrealba, a nossa querida Vero. Portanto, fiquem ligados nos próximos episódios, porque o City em Foco trará o Giro City Women para vocês, com uma cobertura melhor por vocês sobre o Manchester City. Com isso, chegamos ao fim do episódio de hoje. Se você chegou até aqui, já sabe, curta, compartilhe, comente. Nos vemos semana que vem com mais do time azul de Manchester. Por hoje é só. Um grande abraço do Krieger e fui!